Tem problema não, Bárbara. Se tivessem te mandado antes, tenho certeza que você teria conseguido. Mas vamos lá, Obrigada. pessoal. Aqui, ó, iniciando a gravação já, né? Então, boa noite a todos, pessoal. Obrigado por estarem pegando e participando da nossa aula. Essa é a última semana aqui de aulas do mês da enfermagem. A gente já fez 12 aulas aí. Tem mais hoje e amanhã. A gente não vai ter aula do dia 29 e 30 por conta do feriado e por conta de um outro evento que uma das professoras nossas mora lá no Rio Grande do Sul e, infelizmente, ela foi atingida pela tragédia. Então, a gente adiou a aula dela. E aí, com essas 14 aulas, eu vou passar aqui, mas a gente já está com quase mil alunos que assistiram às nossas aulas, mais de 1.200 certificados e mais de 2.000 horas de capacitação já. Então, tudo isso de forma gratuita. E esse mês, então, foi um mês muito produtivo para a nossa enfermagem aí. Lembrando que a gente tem o nosso grupo, então o Cristiano colocou aí já o grupo de aulas para quem está participando. Todas as nossas aulas ficam salvas no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem. Cris vai colocar o link do nosso canal também. Então a gente fez uma playlist lá, chama Aulas do Aplicativo, e vocês podem assistir todas as nossas aulas. Amanhã a gente vai ter uma aula fantástica com a professora Carol sobre auditoria com as operadoras de saúde aqui. Nessa aula, amanhã, a gente vai divulgar já a grade de aulas para junho. Então, a gente já vai colocar todas as aulas ali de junho, quem são os nossos professores, e já vai liberar esses links para inscrição também, para que vocês possam fazer a inscrição para as aulas de junho, tá? Então, falei do grupo de WhatsApp, falei do canal do YouTube, falei das aulas de junho, falei do aplicativo. Se vocês tiverem a versão Android, entrem lá na Play Store, lá na Google, procurem Enfermeiros do Bem, baixem o nosso aplicativo. Se quiserem ajudar a testar, entrem no nosso grupo lá de aplicativo de testes. Feito tudo isso, vamos lá. Cadê a Bárbara? Tá aí ainda? Tá Tô aqui. aqui. Não, Tô tá aqui, aqui. fechou. Então, Bárbara, primeiro queria agradecer você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos ansiosos pela sua aula aqui. Bárbara, gente, é farmacêutica, já foi gestora aí desse processo da cadeia de suprimentos em grandes hospitais aqui de Brasília. Já trabalhamos juntos na Unity, ela era a nossa gerente nacional de suprimentos. E a Bárbara hoje ela está como superintendente no IGSDF aqui em Brasília, cuidando da parte de suprimentos também. Bárbara tem muita experiência para trazer aqui, e em um desses hospitais, inclusive, ela tinha e montou um processo ali de indicadores que ela trabalhava junto com a cadeia de faturamento, olhando produtividade, margem e resultado ali para a gente poder ter um processo de faturamento mais efetivo e mais rentável. Então, ela vai trazer algumas experiências aqui. Bárbara, muito obrigado. E agora, fique à vontade para se apresentar e abrir a sua apresentação aí. A aula é sua. Obrigada, Richard. Vou abrindo aqui rapidinho. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Sim. Sim. Bom, vamos lá. O Richard convida e é quase que uma intimação, assim, da gente fazer parte, mas muito bom estar aqui. Obrigada, Richard, pelo convite, pela confiança de sempre. Muito bom rever colegas que estão aqui, Jalson, Rony, Carol, saudade. Eu não vejo vocês quando eu coloco a apresentação, e aí qualquer coisa vocês podem mandar aqui no chat, ou alguém pode abrir o áudio aí e tá me auxiliando, tá? Hoje eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o impacto da cadeia de suprimentos no processo de faturamento, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, vou falar um pouco, vou fazer um briefing sobre o que é a farmácia hospitalar, o que são os processos, a importância de cada etapa. Vou dar algumas opiniões de como fazer a diferença, né? Isso tudo impactando no faturamento. Vou trazer alguns projetos que foram realizados,
alguns comentários meus. Então, hoje eu trabalho no SUS, vou trazer um pouquinho dessa visão também da diferença do privado para o SUS, né? E vou deixar no final os meus contatos, para caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Como toda boa mãe quer mostrar seus filhos, então eu sou farmacêutica, sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, graças a Deus. Então, vou mostrar um pouquinho aí dos meus pequenos, essa jornada de saúde, né? A gente tem muita cautela com família, então os meus filhos são fruto dessa longa caminhada em farmácia e saúde. E sou farmacêutica, sou pós-graduada em excelência operacional pelo Albert Einstein, sou certificada em Lean Six Sigma, tenho o certificado de Green Belt, estou cursando um MBA em logística, com ênfase em logística de supply chain. Já atuei como supervisora, gerente de compras, gerente de suprimentos, tenho mais de 15 anos de experiência na área hospitalar, em clínicas. Já trabalhei com todo o processo de OPME, farmácia satélite, CAP, centro de distribuição. Participei de projetos como Central de Inteligência de Negócios. Vou falar um pouquinho desse projeto que tem interface principalmente com o faturamento. Realizei a criação de uma central de serviço compartilhado como gerente de suprimentos nacional, né, que foi onde eu conheci o Richard e boa parte dos colegas que estão aqui hoje. Então, a gente criou uma plataforma de gestão de clínicas de oncologia no Brasil, com a atuação de 6 estados e Distrito Federal, que no final a gente já estava totalizando ali 35 unidades em saúde, né, 35 unidades de clínicas de oncologia. Atualmente, eu assumi, já tem 8 meses, vou para o 9º mês, a Superintendência de Administração e Logística no IGES-DF. O IGES é um instituto que faz gestão dos 2 maiores hospitais públicos aqui em Brasília, o Hospital de Base e o Hospital Regional de Santa Maria. O Hospital de Base, a gente fala de um hospital de alta complexidade, nível 3, então, que atende boa parte também das necessidades a nível nacional. Além de todas as UPAs do Distrito Federal, que totalizam 13 unidades. Até o ano que vem já tem um projeto aí para aumentar mais 7 UPAs aqui no DF também, tá? Então, hoje a minha atuação continua em compras, contratos, toda a parte de farmácia, toda a parte de centro de distribuição, logística entre as unidades, e até o momento da entrega dos itens para a equipe de enfermagem, tá? Então, todas as farmácias satélites dessas unidades também tá sobre a minha superintendência. Então, a gente tem um time aí de quase 400 colaboradores no total, de farmacêuticos com 120 que fazem parte dessa diária rotina aqui nessas unidades de saúde, tá? Então, a gente fala de suprimentos, né? O que é suprimentos? Hoje também a gente usa a terminologia de supply chain, né? Quando a gente fala de supply chain, a gente fala de toda a engrenagem de suprimentos dentro da unidade de saúde, que faz desde a dispensação, a compra, né? Eu separei aqui como um elo infinito, né? Porque ele é sempre contínuo. Se a gente dividir esse elo, a gente fala que uma parte a gente trata de gestão e de negociação e uma outra parte a gente fala que gera informação e controle, né? O que isso quer dizer? A gente tem um planejamento de compras, né? Hoje você vê vários modelos disso dentro dos hospitais. Esse planejamento ele pode ser, hoje já tem vários sistemas que trazem essa informação mais detalhada, com várias aplicações de vários métodos para trazer esse planejamento, né? Eu já trabalhei com alguns. Esse planejamento gera uma demanda por compras. Quando a gente realiza a aquisição no compras, faz toda a cadeia aqui. A gente pode, se a gente fosse abrir cada bolinha dessa daqui, a gente ia trazer vários outros pontos dentro. Então, depois que a gente faz todo o projeto de compra, a gente tem o recebimento de todas as mercadorias no centro de distribuição. Lá no centro de distribuição, a gente faz todas as outras rotinas de recebimento, entrada de nota fiscal, como a gente faz quarentena, dispensação, controle, né, endereçamento logístico. Depois a gente faz distribuição e o recebimento nas unidades. Quando chega nas unidades, a gente toca nas farmácias satélites. Dessas farmácias, a gente faz a dispensação para o paciente. Caso não haja dispensação, o uso do paciente, aí a gente entra dentro de um outro leque de atuação que a gente faz da análise de prescrição médica, liberação de medicamento com controle, devolução,
quando o paciente não utiliza, né? E isso resulta na conta do paciente, que é o que vocês veem lá no faturamento, né? O que vai para a conta do paciente, o que foi consumido e o que não, e o que foi devolvido, ele gera uma reposição de estoque que interfere de novo no meu planejamento, e aí a gente tem um ciclo contínuo, né, dessa jornada do material, do medicamento, dentro da unidade de saúde, dentro do hospital, né? Então, quando a gente fala que é um símbolo infinito, qualquer uma dessas ações que não esteja conforme processo, que tenha procedimentos padronizados, que não tenha controle de alguma dessas etapas, né, que não tenha descritivos, que não tenha um treinamento, a gente tem um resultado que é demonstrado e uma falha processual em qualquer uma dessas etapas, né? E aí, quando a gente fala aqui da conta do paciente, a gente consegue ver o que deu errado nas etapas anteriores, né? Então, o que pode ser melhorado, a gente consegue ver isso como espelho. Eu acho que a parte do faturamento, que é essa conta do paciente, que o faturamento faz, ele espelha o que deu de errado nas outras áreas e o que deu muito certo, né? Então, eu acho que é um espelho de todo o restante dos processos, tá? Então, se a gente trazer aqui o que é a farmácia hospitalar, né? Ela é como uma célula interna que fica dentro dos hospitais, cujo objetivo é garantir que os medicamentos sejam usados de forma segura, consciente, atendendo às demandas dos pacientes racionalmente, né? A gente tem o que desempenha um papel fundamental tanto na seleção, programação, aquisição, distribuição, armazenamento, controle dos materiais e medicamentos, quanto a garantia da sua qualidade. Então, a farmácia hospitalar, ela está, querendo ou não, já dentro de todos esses elos que eu falei da cadeia de suprimento, né, na cadeia de supply chain. Então, aqui a gente está falando de um processo que roda, que deve rodar em todas as unidades, né? Mas, na prática, né, como funciona? Eu vou compartilhar com vocês um videozinho. Vocês continuam vendo a minha tela? Sim. 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 Sim, sim. Sim, né? Beleza. Sim. Quem conhece o Diego? Vamos ver a prática da farmácia hospitalar. Bárbara, não sei se o vídeo já está rolando, mas não está aparecendo nada. Ô, Bárbara, você está ouvindo a gente? Oi? Vocês Você- estão vendo o vídeo? Não, eu acho que travou a Não. tela aqui, tá uma tela escrito na prática aqui, acho que travou nela. Peraí, deixa eu voltar. Vocês estão vendo um vídeo, uma parte do YouTube? Não, tá só uma tela azul na prática e não tem vídeo nenhum. Só um minutinho. Estão vendo a tela do YouTube agora? Estamos. Morgana, eu acabei de receber as medicações, está faltando antibiótico. Então você vai e confere de novo. Fui eu que mandei a medicação. Morgana, eu tô falando pra você que não foi a medicação do seu Luiz. Vocês são muito teimosas. A única medicação que sobrou foi essa aqui, ó. Ó, seu Luiz. Cheguei lá e mostrei a prescrição pra ela, tava prescrito dipirona. O que ela me deu? Dipirona. Agora eu vou administrar com o quê? Ou eu tô precisando de uma morfina. Morfina acabou. Ah, então pode ser o tramal. Tem tramal, Márcia? Ah, não tem tramal. Dipirona? Eu tenho gotas, mas aí o doutor vai ter que prescrever. Farmácia, eu preciso de um bromoprida, é emergência. Negativo, pra vocês tudo é urgência e emergência, tudo que vocês querem rápido. Depois, ó. Vou não, linda. Tratei a farmacêutica com o maior carinho, não teve jeito, não quis liberar a medicação. Você é uma grossa, uma mal educada, tinha que estar mexendo com o bicho. Você não gosta de mim, eu também não gosto de você. Acabou o show, vou ligar pra sua chefe. O que acontece por aí?
Alguém já conviveu com isso? Direto. Isso é meme. É meme? Nem é meme, né? O pior é que nem é meme, né? A gente tem essa rotina diária, né? Se a gente for olhar a porta da farmácia, é uma... É quase é realmente uma sátira, né? Do que a gente for pensar. Então, a gente tem todo esse dia a dia somente com a enfermagem, né? Então, eu sou fã número 1 da enfermagem, tá, gente? Tem uma briga milenar aí quase de farmácia e enfermagem, mas é um dia a dia que faz parte da operação, faz parte do controle, faz parte dos processos, faz parte de hospital, principalmente, mais de qualquer outra unidade, né, de qualquer de clínica, ou de UPA, ou de qualquer outra unidade de saúde, mas isso dentro do hospital é um dia a dia que é ativo e que faz parte daquilo que a gente realmente entrega, né? Então, se a gente falar da farmácia hospitalar, quais são os 3 principais pilares? A gente fala de controle de estoque, a gente fala de garantia de processo e a gente fala de redução de desperdícios, né? Então, quando a gente fala de controle de estoque, né, é uma atividade tão essencial para o sucesso de qualquer instituição, porque a gente trata não só o fluxo de entrada e saída, mas a gente fala do fluxo de aproveitamento farmacoterapêutico, gestão de tempo, de estoque, garantia de uma assistência de qualidade para o paciente, né? O controle de estoque ele aponta para como o recurso da instituição está sendo utilizado. Então, qualquer falha, portanto, pode prejudicar a instituição, impactando e nos seus resultados financeiros também de abastecimento e de desfechos desejados na assistência, né? Por que a farmácia quer controlar tanto? Então, esse controle ele traz segurança, esse controle ele traz efetividade, esse controle ele traz com que a conta do paciente seja evidência do que foi utilizado, do porquê que foi liberado aquele medicamento. Tem todo um cheque que tem que ser feito pela equipe de farmácia com relação à utilização, à dispensação. Quando a gente fala de um medicamento de alto custo, quando a gente fala de uma antibiótico terapia, que a gente fala que tem que ter um relatório do controle de infecção hospitalar, a farmácia só pode liberar nos dias, no prazo em que a CCIH indicou o tratamento do paciente. Então, todo esse controle, e aí a gente tem uma equipe de enfermagem que quer atender o paciente com a maior agilidade possível, e uma equipe de farmácia que está preocupada com o controle de estoque, né? Então, esse relacionamento é extremamente importante para que a gente tenha todos os ganhos na cadeia do supply chain por inteiro, né? Então, o estoque ele deve ser acompanhado ali simultaneamente com o registro de demanda, né? Ele tem que ser confiável para o monitoramento do nível de abastecimento. Então, qualquer falha, ruptura de estoque que a gente interfere em um daqueles elos, né? Em uma daquelas bolinhas que eu trouxe ali nos primeiros slides, que a gente evita o desabastecimento, a gente evita a falta de itens no hospital, né? Então, quantas vezes a enfermagem também já não foi para a porta da farmácia reclamar de um item que está em falta, de um desabastecimento, né? Então, a gente sabe o impacto que traz isso para a assistência, o impacto que traz isso de retrabalho, né? De retrabalho tanto da equipe assistencial, quanto da equipe médica, quanto da equipe de suprimentos. Então, a atualização de dados em tempo real, que necessita a reposição, ela é extremamente importante, né? E isso, hoje, não se faz sem sistema, né? Embora o sistema, ele é fundamental, mas, assim, a gente precisa também de pessoas, né? As pessoas que alimentam os dados, as pessoas precisam utilizar o sistema para que a gente consiga fazer isso de forma otimizada. Né, um ponto importante quando a gente fala de farmácia hospitalar, para que a gente tenha todos esses ganhos, para que a gente tenha todos esses itens dentro do sistema e que a gente tenha a curacidade, que a gente consiga trazer ali uma informação em tempo real, né? Dentro dos estoques que a gente tem os inventários eles têm, de forma geral, 2 modelos que são feitos dentro dos estoques, que a gente tem os inventários rotativos, que tem a periodicidade ali do mensal. Essa periodicidade geralmente está em itens que são mais críticos, a gente fala de medicamentos controlados, de materiais ou medicamentos de alto custo, né? E a gente tem os inventários gerais, que geralmente são semestrais, aquele inventário que a gente faz também para fechamento do estoque geral,
para acerto de contas com contabilidade, né, para a gente fechar o custo que a empresa tem dentro dos estoques, aquele dinheiro que está lá transformado em medicamento, em material. Então, é onde a gente organiza isso e identifica as possíveis falhas, né? Quando você tem um erro de inventário, quando você tem uma quantidade que saiu da meta, a gente sabe que tem algum erro de dispensação, algum erro no processo, alguma falha que precisa ser ajustada, e isso traz ali, isso espelha também dentro do inventário. Quando a gente fala de garantia de processo, né, a gente tem ali como garantir que os processos eles sejam eficazes, que eles aconteçam, né? Então, a gente tem 3 pontos: conhecimento e treinamento, né, utilização de sistema e prática dos processos, né? Vou trazer um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente fala de conhecimento e treinamento, então, a empresa ela tem que ter definido os procedimentos que devem ser adotados, né? Então, é primordial que os colaboradores eles conheçam os processos e documentos padrão do Instituto, né, da empresa. Para isso, são necessários treinamentos regulares. Todos os fluxos estabelecidos devem ser operados e registrados por meio do sistema operacional da unidade. Então, o Jalson, que está aí, sabe como é difícil fazer uma equipe que tenha um treinamento para que todo mundo faça da mesma forma, né? Eu tenho certificado em Lean, né? E o que o Lean traz de benefício quando a gente aplica isso numa cadeia? Vou dar o exemplo de um projeto que a gente fez aqui de suprimentos. Então, o Lean ele permite que a variação entre o processo não faça isso com relação à mudança de pessoas. Então, quanto menor for a curva de variação de erro de processo, aí a gente fala que ele é um processo que ele tem 6 sigma, né? Então, essa padronização de fluxo, esse registro no sistema, como utilizar o sistema, que parte do sistema utilizar. Então, isso está claro para dentro da empresa, para dentro de cada microprocesso que é realizado, é extremamente importante, porque isso espelha lá numa conta no faturamento, isso espelha no inventário, isso espelha no fechamento fiscal da empresa com relação ao financeiro daquilo que está estocado, né? Isso espelha numa compra bem realizada, numa compra programada. Então, isso, de certa forma, tem integração com todas as áreas do hospital, né? Da unidade. Então, a prática dos processos a gente precisa falar sobre os modelos de dispensação de medicamentos também, né? Então, a dispensação ela tem que ser realizada na quantidade certa, nas especificações solicitadas, de forma segura e no prazo. A gente, dentro das unidades, a gente tem cadeia de cliente-fornecedor, que os prazos, eles precisam estar claros, né? A expectativa daquilo que tem que ser atendido, ela tem que ter clara entre cada cliente dentro de uma unidade hospitalar. Os procedimentos eles devem ser realizados em fluxos racionais, então a gente precisa respeitar os processos estabelecendo e buscando minimizar a ocorrência de erros, né? Então a gente consegue colocar ali quanto maior a eficácia no sistema de distribuição de medicamentos, a gente também consegue trazer uma redução de desperdícios de forma geral, né? Então, se a gente for pensar nos modelos de dispensação, a gente tem ali o coletivo, né? A dispensação coletiva que pode ser feita na farmácia hospitalar. A farmácia repassa os medicamentos e suas habilidades originais, então a gente tem ali o pedido de posto, né, de tudo aquilo que a gente entrega ali de caixa fechada para uso coletivo, né? A gente tem o individualizado, então que a farmácia recebe solicitações de medicamentos através de prescrição médica e libera de acordo com a prescrição. E a gente tem a unitária, né? Os medicamentos são dispensados pronto para administração, em embalagens unitárias, organizados de acordo com o horário de administração identificados por paciente. É importante entender, né, também comentar, na verdade, cada forma de dispensação, ela deve ter um procedimento para isso também, né? Então, isso é visto de forma diferente quando a gente traz isso para uma conta, para uma fatura de um paciente. Então, todas as amarrações do sistema também devem estar realizadas com relação a isso, né? Quando a gente fala de redução de desperdício, eu trago aqui 4 fatores importantes que devem ser monitorados constantemente dentro de uma farmácia hospitalar, né? As devoluções,
As devoluções é um fator importante que, quando o hospital ele não tem cuidado, ele não tem zelo, ele não consegue alcançar ali. Eu já entrei no hospital que tinha sala fechada de devoluções, que ninguém conseguia saber de quem era o paciente, que o porquê que não foi conseguido realizar a devolução no sistema. Então, aqui a gente tem algumas práticas, né? O paciente, ele sai de uma unidade de internação para outra e o medicamento fica no posto de enfermagem sem identificação. Então, não sabe quem usou, de qual foi o paciente. E aqui a gente traz uma falha tanto na conta do paciente, que o item fica na conta sem uma devida utilização, né, de prescrição, de checagem, de evolução. A gente tem um problema na farmácia, porque a gente traz um dado de um item que deveria voltar para o estoque, mas ele não foi realizado, quando a gente não consegue fechar esse ciclo da devolução. Então, aqui a gente traz várias fragilidades para o processo, né? As boas práticas de armazenamento. Então, quando a gente não armazena correto, quando a gente não cumpre os normativos de boas práticas de armazenamento dentro de um estoque de farmácia, ou dentro de um posto de enfermagem, dentro de um carrinho de emergência, de uma maleta de transporte, a gente tem desperdício de itens que são perdidos, seja por avaria, seja por validade, né? Ou seja por eu não conseguir armazenar de forma correta, que eu consiga rastrear aquele item, que eu consiga não ter quebra daquele item por manuseio do colaborador, né? E que eu consiga ter, pelo menos, ali uma clareza, um endereçamento logístico, ou o endereçamento logístico eu falo para centros de distribuição ou para unidades de menores, né? Mas que a gente consiga armazenar de forma adequada, de acordo com o padrão indicado pelo fabricante, né? Indicadores, quando você tem indicador, vocês sabem que para onde você está indo, a gente sabe o que tem que ser ajustado, a gente vê em tempo real aquilo que precisa ser monitorado, aquilo que precisa ser revisto, aquilo que precisa ser organizado, né? E utilização de métodos de gestão. Então, existem vários métodos de gestão que podem ser aplicados dentro do dia a dia de uma farmácia hospitalar, para que a gente consiga evoluir com a redução de desperdício, tá? Eu vou trazer um case aqui, falando em redução de desperdício, que é de onde eu estou hoje, tá? Quando eu cheguei aqui, essa era a forma de armazenamento que a gente tinha. A foto que vocês estão vendo, essa foto aqui, ó, a gente está falando de uma câmara refrigerada de medicamentos, então a única identificação que tinha, vocês estão vendo aqui na parede, aqui, ó, a letra E, então, assim, tinha umas plaquinhas em cada... tinha umas plaquinhas com a letra do alfabeto e as coisas ficavam mais ou menos direcionadas para aquele item, né? Se você chegasse no meio, você ia saber de que letra que se refere, né? Então, a gente não conseguia passar, o colaborador tinha dificuldade de passar, a gente tem itens empilhados de forma incorreta, então isso traz avaria dos itens, então a gente tem um desperdício de custo disso. A gente não consegue identificar com clareza que quando você olha aqui, você sabe o que está faltando, né? Você não consegue ter uma identificação visual sobre isso que está, sobre tudo isso que está armazenado. Então, isso aqui a gente tinha essa realidade, então itens armazenados fora da temperatura ideal. E aí a gente colocou aqui, a gente tem aqui essa câmara, ela tem 9 metros de altura. Aqui já é uma parte externa do centro de distribuição, que a gente tem uma outra câmara, aqui tem 3 câmaras de altura menor, mas a gente trouxe para verticalização, isso é um depois, né? Então, aqui a gente tem um controle de estoque visual. Eu consigo aplicar aqui Kanban, eu consigo aplicar endereçamento logístico, aqui eu consigo garantir que o colaborador ele vai fazer um manuseio correto dos itens, então que a gente não vai ter perda por avaria. Então, a gente fez aqui um projeto que a gente trouxe um mezanino superior, inclusive para aproveitar a altura da câmara maior, tá? Então, a gente utiliza o sistema para isso. Então, o colaborador ele retira um pedido do sistema para fazer um abastecimento e o sistema traz em qual rua, qual prédio, qual apartamento, qual andar o item está armazenado, né? Então, a gente consegue fazer um rastreio, a gente consegue garantir
uma rastreabilidade do item, né? E a gente cumpre várias normas aqui com o armazenamento correto do item, tá? Aqui era o CD antes também, é o galpão maior, então a gente tinha avaria, a gente não tinha nem abertura para passar com pallet em corredor. Cheguei e eu vi funcionários subindo em cima de caixa para conseguir chegar em outra, né? Então a gente tinha uma problemática muito séria aqui, em que isso impacta diretamente, né? Trazendo de novo aquele elo infinito de tudo que tem no estoque para a gente fazer, como planejar uma compra com esse cenário, né? Como a gente faz para que a gente tenha a rastreabilidade do item, como conferir que a expedição dos pedidos que vai para as unidades de saúde, que vai para o hospital, que chega no hospital, que vai para uma farmácia satélite, que a farmácia bipa o item, que é liberado para assistência, que a assistência administra no paciente, né? Como garantir que todo esse elo dessa cadeia ele foi feito conforme normas do fabricante para serem armazenados, né? Hoje a gente tem essa realidade no nosso centro de distribuição. Então aqui a gente estava terminando a montagem das estruturas. Aqui a gente já começa a subir os pallets, a gente tem clareza que eles estão armazenados e empilhados da forma correta, a gente começa a padronizar o tamanho desses porta-pallets, dessas unidades dentro do centro de distribuição, e eu consigo, de novo, aplicar vários outros métodos aqui que a gente consiga ver se o item está em falta, se tem algum atraso, de forma visual e não somente ali olhando dentro do sistema, né? Então, a gente traz uma redução de desperdício aqui, a gente está falando de minimamente 2 milhões no ano, tá? Que a gente tinha aqui de avarias, de perdas, de falta de controle por validade. Então, a gente gastou 25% disso num projeto desse para fazer uma verticalização. Como fazer a diferença, né? Se a gente for pensar que a farmácia é um elo extremamente importante dentro do processo de faturamento, né? Eu digo que não tenha medo de novos projetos, não tenha medo de novos desafios, não tenha medo de pensar numa solução completamente diferente e tentar executá-la, tá? Tem interface com todos os setores. Se a gente for olhar a farmácia, ela tem uma interface com todas as áreas, né? Sem exceção. Então, é extremamente importante que essa interface ela seja sistema, ela tenha isso dentro do sistema, ela tenha isso dentro de treinamentos, ela tenha isso claro com as responsabilidades, com as expectativas, com aquilo que tem que ser entregue, né? Então, todo o processo ele resulta na conta do paciente. Então, se a gente fala que a farmácia ela é frágil na dispensação, que ela não consegue fazer a checagem daquilo que é dispensado, que não consegue fazer com que o recebimento seja de forma no sistema, que ela não consiga ter controle do cadastro, que ela não tenha atuação numa comissão de farmácia terapêutica, que ela não tenha atuação dentro de um processo de padronização, que ela não consiga fazer essa padronização de forma que seja comunicada com o comercial para entender se é possível o pagamento com a operadora de saúde, se não tem comunicação com a contabilidade para entender o perfil da natureza contábil daquele item, se ela não tem interface com o faturamento para uma questão de cadastro dentro do faturamento. Então, a gente sabe que o cadastro ele tem várias interfaces, né? E isso traz várias responsabilidades para todas as áreas, que a falta de comunicação nisso, ele traz um impacto desde do cadastro no item da prescrição médica, até a dispensação, o armazenamento, a unidade de medida daquele item. Então, a gente vê problemas com convergência de unidade, por exemplo. Então, o médico prescreveu um item, né, um medicamento, em UI, a farmácia não soube fazer um cadastro de forma efetiva, e o UI transformou em 1.000 unidades de frasco na conta do paciente, né? Isso a gente sabe também que acontece raramente, será? Mas é algo muito sensível, né, dentro dos processos. Então, eu falo que cuidar de pessoas é tão importante quanto criar ou cumprir um processo, porque quem entrega resultado
não é o processo sozinho, são as pessoas, né? Se a gente não cuida de pessoas, dificilmente a gente vai obter o resultado do que as pessoas podem entregar de tão valioso, né? Que é um processo que seja cumprido do início ao fim. Eu vou passar outro vídeo aqui, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês de novo em me dar uma resposta se vocês estão vendo o vídeo ou não, tá? Só um minutinho. Tô vendo o Fábio aqui. Se não abrir o vídeo, ele faz a mímica. Abriu. Vocês estão vendo agora? Beleza. Sim. Se safou, hein, Fábio? Sim.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Por que eu quis trazer um pouquinho isso? Eu vou eu volto aqui com a apresentação para vocês compartilhar. Mas assim, se você vê um problema, faça parte da solução, né? Eu sou uma apaixonada pela área, eu sou apaixonada pela função que eu exerço, pela minha profissão, né? E não tenho medo de buscar uma solução, de me envolver com outra área para que essa solução ela seja eficaz, de entender um problema de outros setores, mas que tem interface com aquela área que eu atuo. Então, não tenham medo de se envolver, de ajudar, né? Existe um propósito, eu acredito muito nisso, que existe um propósito em tudo aquilo que a gente faz, existe um propósito em tudo aquilo que a gente exerce como função. A empresa, ela é um organismo vivo, então a gente precisa estar ali, de certa forma, acompanhando cada mudança, cada melhoria de processo, para que a gente consiga trazer uma maior efetividade dentro dos processos, né, dentro de cada função daquilo que a gente exerce. Então,
eu só quis trazer isso aqui um pouquinho para a gente lembrar que o processo ele é feito por pessoas, né? A gente reclama às vezes com várias áreas, mas assim, existe algo de valioso nisso, tá? E aí você não faz nada sozinho, né? É muito bom você olhar e entender que um dia você solucionou vários problemas de outras áreas em conjuntos e depois você sempre olhar para o mercado de saúde e entender que um dia você fez um projeto com aquela pessoa, com aquela área, né? E que deu certo, que você evoluiu, que isso trouxe resultado e que você um dia possa falar que foi um projeto que você fez, né? Então, eis alguns conselhos, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns projetos que teve todos com foco no faturamento, tá? Eu vou falar um pouquinho do projeto que a gente fez sobre validação farmacêutica. Então, foi um processo que a gente aplicou num pronto-socorro de um hospital, num hospital de médio porte, né, aqui em Brasília. Esse processo de validação farmacêutica foi feito dentro do sistema MV e foi com o objetivo de fazer o monitoramento de pacote realizando substituição farmacoterapêutica, né? Então, eu não sei se vocês têm pacote negociado na unidade que vocês trabalham, mas assim, a gente se deparava com o comercial fazendo uma negociação de um pacote para o paciente que chega no pronto-socorro e a gente vê os pacotes não sendo suficientes, sem valor para aquilo que era prescrito pelos médicos, né? O que a gente fez? A gente criou as categorias de medicamento em que tinham a mesma classe terapêutica, que a gente conseguia fazer realizar uma substituição dentro do sistema sem que a gente tenha perca assistencial, sem que o paciente tivesse prejuízo terapêutico no tratamento que ele precisava conforme a prescrição médica, né? E aí essa substituição estava vinculado também ao valor que tinha sido negociado no pacote para ver se era possível ou não, né? Então a gente está falando, se a gente vê um paciente que é possível fazer uma droga em M, ao invés de fazer uma droga infusional, e a gente trazer ele para que o pacote ele consiga alcançar o valor, tirando o preço de um acesso, de um equipo, de um soro, né? Então a gente fazia essa sugestão para o médico. Caso o médico acatasse, ele fazia uma substituição na prescrição médica, tá? Aí o farmacêutico ele assinava a prescrição junto com o médico e a gente conseguia monitorar tudo aquilo que a gente evitou de gastos além dos pacotes que foram negociados, além dos valores que tinham sido negociados em pacote. O sistema MV ele tem essa ferramenta de validação de prescrição médica dentro do sistema, então isso tudo a gente conseguia monitorar, entender o que era feito ou não. A gente criou uma salinha dentro do pronto-socorro em que a gente recebia essas prescrições antes da prescrição ser liberada para a farmácia fazer a dispensação para a equipe de enfermagem, e aí a gente conseguia, no final, monitorar com o indicador tudo aquilo que a gente estava conseguindo trazer de benefícios para a empresa, tá? E sem perder o principal sem um prejuízo assistencial. Eu participei de um projeto de Conta Certa, eu acho que é um projeto aqui que muita gente já teve contato em algum momento, né? Ou não, depois eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Então, aqui a gente fala de um alinhamento entre farmácia e faturamento, principalmente no que compra e no cadastro e no que se dispensa nos produtos, né? Então, aquilo que o faturamento fatura, está caindo na conta, é a melhor opção daquilo que foi acordado dentro do contrato com a operadora de saúde, se não, quais opções que a gente tem dentro das tabelas, né? A gente fala em Simples Brasil, versus aquilo que eu compro, se eu tenho uma compra mais assertiva com relação a custo, né? E eu analiso sempre aquela margem de lucro que a gente possa ter, então a margem de rentabilidade do medicamento ou do material dentro dos processos. E aí, a gente também tinha uma célula que fazia a gestão dos pacotes. Então, era uma interface importante com o comercial da empresa que analisava os custos da proposta com a operadora de saúde. Então, apoiava o comercial
com tudo que estava sendo negociado, trazendo os custos diretos que a gente tinha com a aquisição e com o armazenamento daqueles itens, as possibilidades que podiam ser feitas conforme as tabelas, né? Então, a gente apoiava o comercial nas negociações, e depois que aquele pacote, ou aquele pacote ele era negociado, e aqui a gente fala de cirurgia, aqui a gente fala de pronto-socorro, aqui a gente fala de procedimento, aqui a gente fala de internação. Se depois que aquilo tudo tinha sido negociado, como estava a prática dentro da instituição, né? Então, a gente estava faturando da forma correta, conforme o contrato comercial, a gente estava dispensando os itens com aquilo que foi negociado, né? O valor que foi negociado de um pacote de bucomaxilo, ele estava coerente conforme aquilo que está sendo utilizado pelo médico ou não? Se não, quem é o médico? É algum médico específico que se recusa a fazer uma utilização de um material que já foi negociado previamente? Ele traz algum procedimento que seja fora do protocolo? Então, a gente trazia tudo isso nessa célula de gestão de pacotes, com resultados e análises que eram feitas mensalmente para fazer todo esse monitoramento, tá? Eu vou finalizar aqui com alguns comentários. Então, se a gente for pensar na importância do impacto dos processos de farmácia do setor privado comparando com o SUS, então, hoje eu trabalho com saúde pública pela primeira vez na minha carreira, e posso dizer que hoje eu vejo como a falta de controle ele aumenta o custo assistencial, tá? Aqui, e aí eu falo do DF, né? Eu não sei como é na cidade, na região que você pode estar aí atuando, sendo fora de Brasília, mas quando a gente vai para um hospital da Secretaria de Saúde, do SUS, a gente não tem uma rastreabilidade do início ao fim, a gente tem itens que acompanham a administração de medicamentos sendo realizado para posto, como equipo, seringa, compressa, agulha, soro, sendo dispensado de caixa fechada, ao invés de serem dispensados para o paciente. E a gente já conseguiu mensurar aqui que essa falta de controle traz um custo de mais ou menos 5 milhões por mês, e a gente está falando de mais ou menos 1.100 leitos, se a gente for contar todas as unidades. Então, hoje eu vejo, né, se você for olhar para o hospital que você atua, né, pô, se não tivesse todo esse controle de farmácia, onde eu teria esse impacto, né? Então, que tamanho seria esse impacto? Como seria essa dispensação? Como seria essa conta? Né? Então, hoje eu trago aqui o que eu vejo aqui diariamente, que são processos que a gente está criando e projetos que a gente está colocando aqui para rodar, que são esse controle de custos aqui assistencial, tá? Central de cadastro, já fui gerente de central de cadastro, então é uma interface e comunicação extremamente importante e que deve ser ativa entre todos os setores. Então, como eu falei anteriormente, a contabilidade deve saber de um item novo, né? Porque isso tem uma natureza contábil que tem que ser amarrado diferente dentro de um sistema. Então, uma unidade de medida que é cadastrada de forma errada, ela interfere lá no faturamento daquela conta. Então, o cadastro que é realizado do item do estoque, se ele condiz com o cadastro da prescrição do médico, então isso também é extremamente importante. Então, uma central de cadastro, ela faz a diferença dentro de uma unidade de saúde, né? E os processos devem estar ao máximo possível com trava-sistema para redução de erros processuais, né? Então, quanto mais a gente amarra dentro de um sistema, mais a gente evita erros, tanto na dispensação quanto e esse erro na dispensação, ele traz uma segurança para o paciente, ele traz uma segurança para a instituição, né? Ele traz uma segurança para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, com relação àquilo que está sendo dispensado, é realmente aquilo que foi prescrito, né? É realmente aquilo que vai trazer um benefício para o paciente e é realmente aquilo que vai ser cobrado. Então, a gente reduz os erros de essas interfaces não ocorram, tá? Então, obrigada. Eu vou parar aqui a apresentação um pouquinho para a gente conversar um pouquinho mais e vocês tiverem alguma dúvida, eu vou trazer um pouquinho mais de detalhamento. Bárbara, muito obrigado pela aula. Acho que foi show. E eu queria começar aqui, a gente fazer um bate-bola aqui. Eu fiz uma lista de questionamentos já e algumas coisas importantes para a gente passar. Tá. Você sabe que eu não questiono muito e não
e não Não, gosto muito de imagina. perguntar. Então, aqui, Bárbara, eu acho que o primeiro ponto que você trouxe aqui, e que acho que eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor, porque a gente tem muita gente que não conhece bem esse processo, né? Você falou um pouquinho da importância do processo de dispensação e de devolução. Então, pô, né, o quanto tem lá acumulado nessas devoluções e quanto isso impacta. E a gente sabe que, assim, para que isso funcione melhor, existem várias formas e vários modelos de processo ali. Então, você pode ter um dispensário eletrônico, você pode ter uma farmácia central mandando para um arsenal, uma farmácia satélite, uma farmácia lá no local, você pode ter uma dispensação de 2 em 2 horas, então você vai sempre ter um número menor de devoluções, porque se o cara tiver alta, vai ser aquele medicamento que ele tomou nas 2 últimas horas ou não. Mas, enfim, existem vários processos, e dentro desses processos também existe o processo que é um dos gargalos, que é o do centro cirúrgico, que é de você mandar tudo para uma cirurgia e voltar, estornar para liberar, isso atrapalha o processo de faturamento. E a gente sabe que esse processo tem que estar sempre atrelado também à dispensação. Você falou um pouco da rastreabilidade, mas a saída do estoque tem que estar alimentando a conta de algum paciente, tem que estar vinculado. Se isso é solto, cara, vai ter falha e você vai esquecer de cobrar isso em algum momento. Então, eu queria que você tentasse passar aqui um pouquinho, na sua visão, qual é nessa cadeia esse modelo ideal, assim, se é dispensário eletrônico, farmácia central, farmácia satélite, arsenal lá no andar, dispensação de 2 em 2 horas, de 6 em 6 horas. Como que a gente consegue deixar esse processo um pouco mais seguro e você diminuir esse risco de devoluções ou de atrasos aí? Aham. Richard, é, é muito bom esse ponto, assim, quando eu falei que eu entrei no hospital e vi uma sala fechada cheia de devoluções que ninguém sabia o que fazer, foi uma experiência minha que eu fiquei assim, meu Deus, como chegamos a esse nível, assim? Quando você faz uma virada de sistema em que você não tem essa expectativa, não tem essa expertise, que você não entende que vai gerar esse nível de devolução e você não se prepara para esse processo, a gente entra nesse bolo que é difícil de ser resolvido, né? E aí eu acredito que cada instituição ele tem que fazer uma análise, né? Então, vamos lá, se eu coloco um mapa para ser feito e distribuído, atendido de 2 em 2 horas, eu tenho que entender que eu preciso de uma estrutura, pelo menos, que eu consiga recolher essas devoluções a cada 2 horas. Então, quando eu entregar um novo mapa a cada 2 horas, eu recolher essa devolução a cada 2 horas, aquilo que não foi administrado. A enfermagem tem que estar alinhada, que ela tem que devolver tão rápido quanto ela recebe aquele item a cada 2 horas. Existem vários modelos hoje no mercado que possam facilitar essa dispensação, né? Então, vou dar umas... quando a gente fala de dispensário, né? Eu estava na feira hospitalar semana passada. A gente tem dispensário de alta tecnologia, que é extremamente eficaz, que o médico prescreveu um item ACM, você não precisa de uma farmácia dispensário no andar com um colaborador, que dispensa de um colaborador, que você precisa de um colaborador por horário, né? Então, a gente fala de pelo menos 4, 5, se a gente fala que tem que ter alguém ali, pelo menos, para monitorar aquilo tudo. Então, a gente fala de 5 funcionários, pelo menos, para controlar um estoque que ainda pode ter um erro de dispensação, né? Quando a gente traz o modelo de dispensário eletrônico, ele tem o controle de quem retirou o item, né? Então, o controle digital, quando você digita o nome do paciente, ele abre a gavetinha e você permite você pegar só a dose que está prescrita para aquele paciente. Então, a gente tem uma velocidade de informação que vai para a conta do paciente e com segurança do que foi prescrito, com uma segurança do que está estocado, com uma agilidade que a enfermagem não precisa devolver aquele item, porque ela está retirando o que ela realmente vai utilizar, né? E se a gente for olhar, é uma coisa que se atualiza tanto que no SARA, aqui em Brasília, eles estão usando um robô para fazer entrega de kit nos andares. Então, o robô ele pega elevador, ele vai com o item, entrega o item lá no posto, chega no posto, a enfermeira, a técnica, né, a equipe assistencial que precisa retirar aquele material, ela coloca a biometria dela. Então, você sabe quem retirou, quem atendeu, quem tirou aquele item do robô, quem recebeu, e aí você consegue fazer um ciclo completo da checagem, né, de quem vai administrar aquele item.
Então, tem um mundo, assim, a gente olha para os hospitais que tem os pneumáticos também, que a gente chama de E o bala. robô ainda ele não faz cara feia, não fica chateado e não reclama. É isso, assim, então tem muita coisa no mercado, né? E quando a gente fala também do dispensação de centro cirúrgico, eu acho que é a dispensação mais sensível que tem, né? Porque o paciente está aberto, então você tem uma necessidade ali que é muito maior, e aí a gente tem aquela questão de circulante, a gente tem a briga da maleta anestésica, né? Do gasto da anestesia também, que é complexo, que o anestesista não quer descrever, a farmácia que mandou a maleta errada e que não conferiu aquela maleta. Gostei do comentário, o robô não tira férias nem dá atestado. É por aí. Mas e eu acho que tem que ter uma avaliação muito séria de quando você também, quando eu falei que você não ter medo de colocar um projeto, né, de você fazer uma avaliação de qual seria o melhor modelo para aquela instituição, né? Dentro do centro cirúrgico, a gente tem um modelo de kit, né, kit por cirurgia, conforme a especialidade médica. Quando a gente tem uma cirurgia muito complexa de um médico, mais delicada de outro, a gente faz um kit específico, mas todo bipado, um kit que vai todo bipado e que ele volta com os lacres daquilo que não foi utilizado, ser devolvido da conta, voltar para o estoque da farmácia, para a gente conseguir a rastreabilidade e o gasto correto. Muito obrigado, esclarecedor. A gente está, até eu e a Sonália, a gente está, coincidentemente, implantando o projeto Conta Certa em um hospital em Goiânia, e a gente está fazendo esse processo de dispensação do centro cirúrgico. Exatamente a nossa sugestão é nesse modelo que você falou, de você montar kits específicos por cirurgia, dependendo do médico, volume por médico, e esse kit você manda ele inteiro para a sala bipado, utiliza-se o que precisar, o que voltou você estorna, o que não voltou entende-se que foi utilizado e vai ficar na conta do paciente e tem que estar justificado. Então a gente tá desenhando esse processo aí, e acho que um ponto importante aqui, né, Bárbara, também que você falou, é o processo, né, desse de dispensar eletrônico, um processo de segurança assistencial para o paciente. Então, por exemplo, se o enfermeiro bipa para abrir e pegar algum medicamento que não está prescrito para aquele paciente, a gaveta ela não vai abrir. Ele não vai conseguir pegar uma medicação e não vai conseguir fazer uma medicação errada nesse paciente, né? Acho que isso é fundamental, assim. É uma segurança para quem está fazendo a administração no paciente, né? Isso é extremamente importante. Quer perguntar, Rony? Pergunta que eu tenho mais 5 bate-bolas aqui de perguntas para fazer. Deixa eu perguntar logo, antes que você pergunte tudo. Vai, vamos lá. Parabéns aí, primeiramente, parabéns pela apresentação. Obrigada. Trabalho fantástico que você está fazendo aí no IGES, né? Assim, parabéns mesmo. Eu queria saber de você, o que você pode passar de dicas, né? Quais dicas para ajudar na otimização da gestão da cadeia de suprimentos? As dicas que você pode passar para o pessoal aí nessa otimização da gestão da cadeia de suprimentos. O Jalcio está aí ainda? Não sei, né? Mas a melhor forma, Rony, é sistema. Assim, a gente fala de uma cadeia que é muito complexa, né? A cadeia de suprimentos, ela é volátil, ela muda. A gente fala de sazonalidade de itens, né? Então, a gente tem itens que a gente usa um volume ou não. Então, a gente tem lá o comercial, você bem sabe, fecha um procedimento novo numa operadora de saúde e um item que nunca saía na farmácia, ninguém comunicou à farmácia, e aí ele começa a ter um volume, um consumo altíssimo, né? Então, se vou esperar alguém monitorar isso, né, olhar e ver que está saindo demais, tá saindo, zerou o item muito mais rápido que o normal. A gente está falando de um leque de itens padronizados que é grande. Você vai ver alguma farmácia, a gente tem, aqui no GES a gente tem 1000 itens cadastrados, né, padronizados, porque a gente tem alta complexidade, pediatria, neo, cirurgia, tudo, né? Então, se eu for esperar que alguém olhe um a um, é complexo. Então, assim, minha sugestão, sistema, o mais rápido possível, sistema e indicador, né? O sistema, ele vai trazer uma leitura de dados de comportamento separados de cada item, né? Que é humanamente impossível fazer com que a gente tenha expectativa de consumo individualmente de cada um. Então, quando você traz isso para dentro do sistema, ele
categoriza o item, se ele é curva A ou B, C, se ele é X ou Y, se ele é Z, né? E ele traz uma expectativa de consumo em tempo real. Então, se usou de um dia para o outro mais do que usou no mês inteiro, ele traz isso, ele traz expectativa do que vai vencer, do que está a chegar com ordem de compra. Então, sistema. Minha maior sugestão para quem faz, monitora e quem precisa trazer melhoria no supply é sistema. Ô, Bárbara, só já pegando e emendando aqui, que uma das perguntas que eu ia fazer é pegando e complementando a do Ronei aqui, tá? Então, nesse processo que você falou, e aí eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre o processo de VMI que a gente tinha lá, né, que a gente estava pensando em evoluir e tal, mas a gente tem algumas coisas que a gente consegue prevenir quando a gente fala de usar alguma ferramenta de sistema, e na época a gente estava falando lá do GTplan, né, para a gente usar isso, mas era de, por exemplo, assim, de falta de algum item, de algum medicamento, como a gente evitar isso, como fazer esse ressuprimento automático. Se você puder explicar o que é um pouco esse processo aí de VMI, como a gente estava pegando e construindo ele, acho que era bem bacana aí. Tá. O VMI, ele traz uma experiência nova para os gestores, né? Então, se você for olhar antigamente, até em alguns locais até hoje, o preço do produto, o estoque daquilo que você tem, a quantidade daquilo que você estoca, era um negócio guardado a 7 chaves, né? Então, porque você acreditava muito que seu poder de aquisição estava naquilo que você estocava, né? Quando a cadeia de supply ela foi se atualizando, entendeu-se que se a empresa ela não trabalha em parceria com os fornecedores, com o mercado, né, ela entra numa fragilidade, né? O VMI é uma ferramenta que a gente utiliza dentro do sistema, em que você já estabelece com o fornecedor, você já negocia um preço com o fornecedor daquilo que ele vai te abastecer, e você já cadastra um ponto de ressuprimento, né? Então, existe um cálculo para você fazer de ponto de ressuprimento de cada item, né? E esse ponto de ressuprimento, ele alerta o fornecedor que você está contratado, que você contratualizou com ele, já negociou um preço, e você já calculou o lead time que ele tem para te entregar, e a quantidade do estoque que ele tem para te enviar uma nova remessa de pedido. Então, isso facilita que eu não tenha ruptura de estoque, eu não tenha que solicitar o item para ninguém, então eu não tenho que criar uma solicitação, eu não tenho que mandar um OF, né? Então, o sistema, ele faz um alerta para o fornecedor te pergunta se eu posso enviar uma nova remessa de pedido, no que você confirma e fala pode enviar, ele já envia um novo pedido, fazendo com que o seu estoque se mantenha sempre no estoque de segurança, né? Que quando você chega no estoque máximo, você consome, chega no ponto de pedido, você consome até chegar ao seu estoque mínimo. Quando você chega no ponto de ressuprimento, ele te abastece novo para o máximo. Então, a gente fica naquele gráfico perfeito de ponto de ressuprimento e não estoca demais e nem estoca de menos para entrar numa ruptura, né? Então, se a gente for olhar hoje, o Círio de Brasília tem um contrato com um fornecedor único e eles fazem VMI com a unidade deles aqui, de um fornecedor aqui de Brasília também. Bacana, legal. E acho que aquele case também que a gente tinha lá na oncologia, que além disso tudo, a gente estava além das prescrições futuras dos tratamentos oncológicos. Então, a gente tem alguns pacientes oncológicos que eles têm ciclos, né? E a gente sabe que ele vai tomar aquela droga a cada 21 dias. Então, além de olhar o nosso estoque, ele olhava essas prescrições futuras e já fazia base de cálculo de novas compras automaticamente, né, Bárbara? Isso foi um projeto que a gente criou junto com o pessoal da GTplan, né? E a gente chama ele de demanda futura. Então, o que a gente fazia, né? Quando todo esse cálculo que a gente faz de ponto de pedido, ponto de ressuprimento, a gente sempre olha o comportamento daquele item para trás. Então, eu sempre analiso aquilo que foi consumido. Quando a gente fala de um item que a gente consegue fazer a demanda futura, porque na oncologia
a gente já tem expectativa do protocolo que aquele paciente vai fazer, né? Se a gente tem esse protocolo cadastrado dentro do sistema, se o sistema ele tem interface, ele tem acesso com a agenda daquele paciente, né? Como que eu posso deixar faltar na oncologia um medicamento que eu sei que o paciente vai retornar, que ele vai fazer todo mês aquele quantitativo, eu sei a data que ele vai estar na clínica para fazer aquela infusão, né? Então, eu sei exatamente quando que eu preciso que aquele item esteja dentro do meu estoque. Então, quando a gente fez isso, o sistema pensar desta forma, né? A gente sabia o que a gente tinha, o que ia chegar e quando que o paciente ia utilizar. E aí a gente tinha um grau baixíssimo de ruptura de estoque. Legal. Bom, Bárbara, aqui dando continuidade, tem uma outra parte aqui também, quando a gente fala da parte, você falou um pouquinho daquela gestão de pacotes que você fazia, mas a gente tem algo aqui um pouco maior, né? Então, quando a gente fala lá da parte de criar o cadastro, a gente estava criando o cadastro dentro da área de farmácia, porque é onde nasce essa compra, né? Dentro da área de suprimentos é onde nasce essa compra, é onde tem o farmacêutico que sabe se existe um item similar ou não com a mesma qualidade ali. A gente fala de uma área que tem que conhecer os contratos comerciais e além dessa forma de cobrança, então, pô, você vai mudar o item porque é pacote, mas o seu hospital é 15% pacote e 85% conta aberta. Será que vale mudar o item? Né, você tem que olhar né, qual é esse viés, Isso. ou se for 85% pacote ou não, e quando ele for conta aberta, dentro dos contratos comerciais, você tem operadoras que pagam o comercial, que pagam o genérico, ou que pagam o frasco inteiro, ou que pagam miligramagem. Então, também, se você puder falar algumas ferramentas e formas que te ajudavam a fazer esses cálculos e como olhar isso para poder avaliar qual realmente é a melhor rentabilidade aí, acho que é bacana. Isso foi um projeto, quando eu falei um pouquinho da gestão de pacotes, né? Então, como gerir o custo daquilo que foi negociado versus aquilo que está sendo comprado, aquilo que está sendo faturado, aquilo que está sendo dispensado, né? Então, a melhor forma que a gente fez isso foi criando painéis no BI, e que a gente conseguia visualizar aquilo que estava sendo executado durante o mês, né? Então, a gente tinha a noção dos valores daquilo que estava sendo adquirido, versus aquilo que foi contratualizado, né? Então, isso era muito importante, porque toda a amarração desse ciclo e dessas informações eram feitas pela central de cadastro, né? Então, ela amarrava tudo isso e validava se os itens estavam sendo comprados conforme, se eles estavam sendo dispensados conforme aquele contrato que foi executado, né? E se isso era o que estava indo para a conta do paciente. Então, tinha essa tripla checagem, digamos assim, em que cada ato que era feito daquele paciente em todos os setores, ele era visualizado e se ele era coerente em todas essas interfaces, né? Então, é muito importante a central de cadastro, é muito importante, Richard, a comissão de farmácia terapêutica, que é obrigado pela vigilância sanitária, né? Então, é muito importante também a gente falar aqui de padronização. Então, não adianta eu padronizar um item novo, né, dentro da unidade, dentro do hospital, sendo que eu não sei se ele vai ser cobrado, se ele vai ser faturado, se está contratualizado com o operador de saúde, né, e se todas as amarrações do sistema estão de acordo ou não. Então, se eu disponibilizo um item como no cadastro de prescrição médica, eu tenho que assegurar que esse item, o que eu preciso para administrar esse item no paciente. Então, essa amarração do que vai junto do que precisa ser administrado foi realizada, é dispensada pela farmácia, ou então eu tenho ali uma abertura para uma equipe solicitar mais itens do que são necessários para fazer uma administração, né? Então, toda essa informação é muito importante estar de forma sistêmica. Posso Pode. aproveitar? Vamos lá, que depois eu vou ler a da Grazi aqui e da Samara. Vamos lá. Eu furei fila. E aproveitando esse assunto aí, né, Bárbara? Parabéns realmente pela sua aula. E aí essa questão de padronização, né, porque a gente tem uma grande briga aí na auditoria, da padronização ser pelo almoxarifado, ser pela farmácia, né? E aí seria legal, gostaria de ouvir aí
a sua opinião disso, porque a gente tem essa questão na auditoria de é padrão do hospital, mas o padrão ele não vem só da compra, né? Ele segue um critério também. Gostaria de você nos enriquecesse aí com a sua experiência quanto a isso. Bom, obrigada, Anderson. Obrigada pela pergunta também, tá? A padronização, né? Quando a gente fala de uma CFT, uma comissão de farmácia terapêutica, né? Ela começa na farmácia, mas ela não valida sozinha, ela não padroniza sozinha, ela não é responsável por padronizar aquele item sozinho, né? Então, quando a gente fala de uma comissão, a gente está falando de uma comissão multidisciplinar, tanto das áreas assistenciais quanto das áreas administrativas. Então, a gente fala que tem que estar lá a contabilidade, tem que estar presente o faturamento, tem que estar presente o médico, tem que estar presente a farmácia, tem que estar presente, se for um item do centro cirúrgico, a equipe do CME, para eu entender se é um item que vai me trazer um custo de esterilização ou não, se é um item descartável ou não. Então, todas as áreas, elas têm que participar do processo de padronização, né? Se a gente chega uma auditoria e pergunta do porquê da padronização daquele item, tem que ter uma ata em que todas as áreas elas foram validadas, elas concordam com aquela padronização nova, e principalmente tem que envolver a operadora de saúde numa padronização. O comercial ele tem que estar presente, né? Ele tem que estar ciente, ele tem que estar validando isso com a operadora de saúde. Não pode ser uma surpresa para a operadora ali na conta do paciente, né? Então, eu acho que a interface ela é tanto interna de todas as áreas do hospital, né? Tanto quanto externa, quando a gente fala de operador de saúde, fabricante, indústria farmacêutica, para entender também o cenário do mercado. Ô Anderson, eu Pô, vou te dar tem que dar os parabéns, hein? eu vou dar Obrigada, vou dar um Selma. exemplo meu aqui na Redditor em Brasília. A gente tinha dentro da nossa regional uma área que chamava GETAM, que era Grupo Técnico de Análise de Materiais e Medicamentos. E o nosso processo aqui, ele era inverso. Não é inverso, não. Ele tinha um outro fluxo, que ele era assim. Toda vez que o time assistencial, seja médico ou seja enfermagem, queria trazer alguma tecnologia ou medicamento novo, insumo novo, esse item ia para o GETAM aprovar, e a nossa regra era: comercialmente, eu posso pegar e cobrar esse item? Sim, existe possibilidade desde que negociado. Economicamente, esse item é viável? Sim, é viável. Tecnicamente, esse item vai ser melhor para o nosso paciente? Sim, vai ser melhor. Então, vamos fazer análise, vamos estudar e vamos implantar ele ou não. Mas a gente tinha esta ordem aí, e se algum desses pontos fosse não, a gente parava e olhava e falava: cara, será que vale a pena a gente colocar esse item? Às vezes ele só ia aumentar custo, às vezes ele não tinha uma eficácia melhor. Então tinha várias coisas que a gente olhava ali e a gente decidia se ia seguir ou não. Essa reunião acontecia a cada 15 dias para a gente tentar avaliar e aprovar esses materiais. Bom, deixa eu ler a pergunta da Grazi aqui, Bárbara, e aí, se você quiser responder, mas eu posso responder aqui também, que é o seguinte: sobre a marca e insumos de medicamentos, eu já realizei várias glosas, pois a conta paciente estava lançado um equipo da Bebral e estava, quando ela foi fazer a visita em loco, a marca era PKL 3 vezes menor esse valor. Você acredita que é um erro de cadastro ou é pensando em superfaturar a conta? Olha, é muito do perfil da empresa, né? E eu acho que é muito da cultura da empresa que está vinculada a isso. E você pode ter os dois cenários, mas assim, existe eu já trabalhei em hospitais das duas formas, tá? Eu já trabalhei em um hospital em que isso vinha do CEO muito claramente, então a transparência de todos os atos ela tinha que transparecer para a conta, né? E eu já tive hospitais que não trabalhavam assim. Então, eu acredito que é muito da cultura organizacional. Então, você vai se deparar com os dois cenários. Aqui, né, eu vou dar exemplo deste hospital que a gente tá fazendo a consultoria agora, tá? Em cada 10 itens que a gente está olhando dentro do nosso sistema, 7 estão com preço ou sim para amarrado errado, mas estão com preço menor. Eles usam coisas melhores e cobram marcas menores. A gente teve, durante 10 anos, visita de várias operadoras lá. Nenhuma teve a coragem de avisar
que o cara está usando algo melhor e poderia pegar e cobrar outro preço. Ficaram todos quietos, e aí eu não sei também se eles estão pensando em fazer uma economia e foram espertos ou não quiseram ajudar. Então, assim, desses dois lados, acho que como a Bárbara disse, existem gente que tenta fazer a coisa certa, mas que tem falha de cadastro ali, e existe gente que quer ser esperto, né? A gente está num mundo aqui com ser humano, e ser humano é super criativo, mas eu ainda acredito que os bons são a maioria, que as pessoas trabalham de forma correta e que existe erro de cadastro, sim, tanto para mais quanto para menos. Existem itens de cobrança para mais e para menos ali. A gente tem que tentar ir ajustando isso e tentar fazer com que os bons prevaleçam cada vez mais aí. Samara Eloy. Samara perguntou, Bárbara, na sua experiência com projeto de validação medicamentosa, você falou da assinatura e validação do farmacêutico. Essa interface requer um profissional farmacêutico. Nessa interface, na farmácia satélite do PS, por exemplo, precisa ter lá um profissional Sim, farmacêutico? tem que ser farmacêutico, né? O sistema permite que você faça isso por horários também, que você não deixe liberado 24 horas. Então, você pode configurar o sistema para você fazer isso em horário comercial ou quando você entender que aquele pacote ele tem um perfil que geralmente nos finais de semana ele estoura mais do que nos dias comerciais. Então, aí você tem como atuar durante aquele período, tá? Então, tem como cadastrar no sistema isso também, mas é um farmacêutico, tem que ser um farmacêutico, tá? E aí você tem que analisar muito o custo, né? Então, você está falando de um pacote que está trazendo prejuízo de quanto? Já foi medido? Já foi mensurado o tamanho disso? Né? Então, você tem que trazer essa informação primeiro para entender se é eficaz ou não. Então, pô, se eu tenho ali um prejuízo de 100 mil mensal de um pacote, a empresa consegue facilmente pagar um farmacêutico, né? Custear 2 farmacêuticos ali, plantão, né, o comercial, para conseguir controlar isso e a gente trazer um custo-efetividade para dentro da empresa com responsabilidade, o paciente ser atendido por um farmacêutico, o médico também ter uma segurança com o farmacêutico ali no ato de prescrever, né? O farmacêutico ele tem isso legalizado também, é possível de fazer prescrição médica. Então, traz outros benefícios para a empresa também, além disso. Ô, Bárbara, eu queria fazer uma outra pergunta aqui, né? Depois eu Diga. vou ler a do Janderson aqui. Agora sim, imagina você sendo gerente de uma empresa nacional de oncologia em que tinha 37 unidades em 6 estados ali, com 12 sistemas diferentes ali. Imagina você sendo uma gerente dessa, em que você tinha ali esses itens, todos com nomes e marcas e registros ali de cada uma, em cadastros diferentes dentro desse sistema, e que você tinha que, em algum momento, fazer uma padronização nacional para gerar alguma sinergia em compra, olhar qual era a melhor marca, melhor preço. Como que você organizaria isso, Bárbara? Nunca fiz isso, né, Richard? Mas, assim, quanto maior o número de empresas que a gente ia fazendo, adquirindo e tendo fusões, a gente entendia também a oportunidade de mercado que tinha dentro de cada compra, né? Então, a gente sabe que a indústria farmacêutica vende um preço aqui, vende um preço em São Paulo, vende um outro preço, né, na Bahia, e aí, quando a gente fazia cada fusão nova, eu tinha um chefe que me fazia não perder um centavo em cada fusão e me fazia olhar todas as oportunidades de negociação conforme as compras eram realizadas. Então, é muito importante ter o preço de mercado, então você estressar o mercado o máximo possível com essa busca de valores, né? Então, seja por ferramenta de cotação, seja por busca de tabelas daquilo que era executado, né? Para trazer um ganho de escala numa compra, né? Então, quando a gente fala de compra de marca, de padronização de marca também, a gente tem que trazer isso para dentro do sistema. Então, aquele protocolo tem que ser padronizado para aquela marca, entendendo que aquela marca é o que vai trazer benefício tanto assistencial, que foi validado por um médico, quanto no benefício financeiro, quando a gente fala de uma compra em escala, que atenda às necessidades de todos e que é uma compra que pode ser uma compra direta com a indústria farmacêutica, né? Ou que seja por OAL, por operador logístico.
Bacana. Tem uma pergunta aqui do Janderson Maia, lá de Manaus. O Janderson, ele pergunta que assim, fale um pouquinho sobre a reconciliação medicamentosa, como é realizado esse processo, se é pelo farmacêutico clínico ou pela enfermagem. É pelo farmacêutico, tá? Então, é pelo farmacêutico clínico, né? Então, tem uma expertise ali de substituição farmacoterapêutica, drogas que têm a mesma indicação terapêutica, que entendeu o perfil do paciente para entender se pode ser substituído uma via de administração ou se pode ser substituído por uma outra droga que tem a mesma necessidade terapêutica. Então, é um farmacêutico, tá? E aí é muito importante frisar que a gente fazia isso no sistema, tá? Então, o sistema que a gente usava lá nesse projeto era o sistema MV, e ele trazia todas essas possibilidades dentro de uma ferramenta, tá? Então, a gente fazia isso. É possível fazer isso fora do sistema? É possível desde que você tenha um amparo ali da equipe médica muito afinada com a equipe de farmácia que aceite que a farmácia faça uma checagem da prescrição manual e que ele refaça quando necessário, né? E aí é um retrabalho que o médico vai ter que fazer para conseguir botar um projeto desse para rodar, tá? Bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Samara perguntou se o MV tem esse facilitador. Tem. O MV tem essa view de validação farmacêutica, tá? Se você pode perguntar, se você usa o MV, pode fazer esse questionamento. Se eu não me engano, dentro do TASI tem também, viu? Dá para fazer, além da reconciliação, a interação medicamentosa também. E essa prescrição liberada pelo médico, ela cai para Para farmácia primeiro, e aí a farmácia libera e aí depois cai para a enfermagem fazer aprazamento. Mas dá para criar nesses sistemas. Isso. O Richard, só um pouquinho, só para complementar essa pergunta aí que eu fiz a Bárbara. O medicamento, ele fica na posse do paciente ou vocês ficam com ele e levam para o box do paciente? Como é que vocês fazem isso? Aí você está falando de pronto-socorro, né? Não, estou falando do processo de reconciliação com o paciente, porque você faz a reconciliação com o paciente, o farmacêutico vai lá, fala com o paciente, por exemplo, o paciente está tomando um medicamento e ele trouxe esse medicamento de casa. Pelo menos eu entendo dessa forma. E aí ele vai fazer reconciliação lá, farmacêutico, certo? E aí o farmacêutico, ele pega esse medicamento, ele leva para onde? Ele deixa no quarto do paciente, ele leva Tá, como é que é? Entendi, Entendeu? Janderson. Aí eu estava falando de um projeto de validação de prescrição, que ele é anterior a ok. isso, né? Mas você está falando de reconciliação de medicamentos que o paciente leva para dentro da unidade hospitalar, né? Isso. Tá. Existem alguns modelos, tá? Eu já trabalhei com um modelo de ter a guarda beira-leito, e aí esse medicamento fica trancado. O paciente ele assina um termo de responsabilidade daquele medicamento que foi trancado, e ele recebe todas as recomendações da farmácia que ele não pode fazer uso daquele medicamento por conta própria, e que a enfermagem faz essa administração conforme a prescrição do médico, tá? Se não for um medicamento que vai ser comprado, adquirido pelo hospital, então, se vou fazer o medicamento de uso que o paciente levou, esse medicamento é administrado pela equipe de enfermagem, mesmo que seja dele. Então, a enfermagem abre, aguarda a reconciliação, foi feita pela equipe de enfermagem na tranca, tá? Administra no paciente, realiza a checagem e aí tranca de novo esses itens, e aí é feita a evolução disso no faturamento, na conta do paciente mesmo, tá? No sistema. Porque também tem que estar evidenciado o que está sendo administrado no paciente. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá dando 8h30 já aqui. E lembrando que esses casos, né, a taxa de aplicação EV ou IEM, ela é devida, né? Mesmo que a medicação não seja sua, mas se você tem essa negociação, ela é devida, ela deve ser paga também, né? Legal, verdade. Eu tenho só para dizer que fiquei encantada. Muito obrigada
pelo estudo aí para fazer esse trabalho legal. Obrigada pela Bárbara, participação. obrigado Selma. aí, obrigado por ter aceito o nosso convite, Bárbara. Acho que a aula foi excelente aqui, bem esclarecedora. Esperamos mais aulas aqui sobre sofrimentos e alguns temas relevantes aí para a gente poder explorar um pouco melhor. E obrigado, e pessoal, boa noite. Amanhã nossa última aula. Amanhã a nossa aula é sobre auditoria com as operadoras de saúde. Então é importante a relação entre operadoras e hospitais aí. Carol que vai dar essa aula. E na aula de amanhã a gente vai divulgar a grade de junho já. E na aula de amanhã, quem for enfermeiro de São Paulo, a gente vai ter aí o Simpad, que é o simpósio de atendimento domiciliar, e a gente vai fornecer aí 15 ingressos gratuitos para esse simpósio, que eles foram dados aí pela Lia Bernardo, que é a presidente do Conbras, o Congresso Brasileiro de Auditoria, e ela ofereceu esses 15 ingressos aí para nossa comunidade. E aí amanhã, então, quem é que estiver nessa aula e for de São Paulo, a gente vai dar esses ingressos aí gratuitos para que vocês possam ir nesse simpósio presencial aí em São Paulo. Ô Cris, se puder mandar o link aqui do nosso grupão de aulas, do nosso canal também, YouTube, amanhã amanhã essa aula vai estar salva já no nosso canal de YouTube. Então, o Cris vai passar o link aí já, passar o link do nosso aplicativo, do nosso grupão. E é isso, gente. Aproveitem a comunidade, façam parte aí. A comunidade é para vocês. E mais uma vez, Bárbara, muito obrigado. Se quiser fazer encerramento e as considerações finais, mas estou muito agradecido e muito contente de ter assistido a sua aula. Obrigada pelo convite, Richard. Obrigada a todos que estão aí, né? Já são 8h30. Obrigada pela participação de vocês, pelas dúvidas. Tenho um prazer de compartilhar aquilo que a gente aprende na jornada. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Pessoal, boa noite e até amanhã. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.